Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 17 de setembro. Não consegui achar aí uma entrada mais interessante pelo gráfico diário, pelo menos de acordo com os meus critérios de entrada, não chegou a proporcionar algum sinal mais interessante de compra, mas alguns ativos aí podem trazer alguma outra oportunidade no próximo pregão, principalmente baseado aí num gráfico de 60 minutos, começando aqui pela LPL4, fechou o pregão com alta de 1,85%, temos aqui um movimento de alta, é um ativo que ainda continua na tendência de baixa, mas que dá um pouco de uma enfraquecida nessa tendência, quando não consegue fechar aqui abaixo de 17,30, e já volta a subir, gerando um fundo praticamente no mesmo patamar dos 17,30, fez uma mínima, inferior, mas o fechamento não foi abaixo dessa região. Enfim, o máximo que daria para fazer no meu ponto de vista nessa ação, operação de curtíssimo prazo. E aí nessa operação de curtíssimo prazo, a ação vem com topos e fundos ascendentes aqui no G60, médias alinhadas para cima, um retorno para a faixa de 18,60 a 18,40 significaria uma retração de 50 a 61,8% desse último movimento de alta, e aí a partir disso buscaria alguma entrada aqui, buscando algum sinal de alta aqui no gráfico 60 minutos após testar essa faixa de suporte. Então é um ativo que daria para ficar atento para fazer uma compra aí, cujo objetivo não ultrapasse muito essa região dos 19,70 aos R$20, ou melhor ainda, nem chegue a ultrapassar os R$19,28. Olhando agora para a BISA3, agora falando de alguns sinais de baixa, a BISA3 gerou um sinal de baixa, uma formação de topo, mas dentro de uma tendência de alta de curto prazo, com movimentos ascendentes, topos e fundos ascendentes. Está se aproximando de um suporte, antiga resistência que foi superada e agora funciona como suporte, mudança de polaridade, região de 4,29, até a média está na faixa dos 4,20, então essa é a faixa de suporte para a BISA3, suporte imediato. A ação começou a perder força após chegar numa região importante de resistência, e uma faixa de preço de 4,68 a 4,91, onde ela está dentro de um grande movimento de baixa. Portanto, se a partir desse momento essa ação gera um fechamento de uma semana ali abaixo dos R$4 principalmente, e faz nova mínima, isso seria um sinal péssimo, seria um sinal de continuidade da tendência de baixa de médio prazo. Mas enquanto isso não acontecer, essa retração que ela está vindo aqui, essa correção que está vindo provavelmente para testar 4,29 até os 4,20, pode trazer uma entrada aí pelo G60, uma retração batendo aqui nesse nível, a média móvel de 13 períodos caindo um pouco mais, ao fechar acima da média móvel exponencial 13 períodos, gera nova máxima, possibilidade de uma entrada com stop aqui embaixo. Então teria que efetivamente bater nos 4,29 para esse tipo de compra que eu acabei de mencionar. E agora ativos que seguem trazendo a perspectiva um pouco mais desfavorável. A Sabesp, falando num prazo maior, a ação perdeu a mínima da semana passada, ela pode trazer até uma congestão aqui devido a um afastamento em relação à média, abriu ali um gap, nem chegou a fechar esse gap, 83,13, significa dizer que força por parte dos vendedores nem permite que a força compradora vá lá fechar o gap em 83,13, vai e perde a mínima dessa pequena congestão e a mínima da semana passada, lembrando que é um ativo que possui uma tendência de alta mais esticada para cima, de longo prazo, eu digo em relação a essa separação aqui dessas duas médias. No mensal, a gente colocando aqui no mensal, é uma ação que tem uma gordura aí um pouco a mais para queimar, tem um suporte imediato na faixa dos R$74,32, fundo aqui anterior. Depois desse suporte, a região mais importante ali para uma correção seria na faixa dos R$70 a R$68, a outra faixa de suporte mais importante para esse ativo. Não vejo com possibilidade de entrada nessa ação, a não ser que seja de day trade, aí ela gerando algum pregão mais forte para cima. CSMG3, depois de ter estabelecido aqui topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa, foi hoje testar a média móvel exponencial 13 períodos, gerou um candle de indefinição com queda de 0,88%, mas se a gente olhar para o G60, já houve a formação de um topo fechando abaixo dessa congestão. Começou bem, mas não fez nova máxima e veio para baixo aqui da congestão, só que também não fez nova mínima. A perda desses 43,57 seria coerente com o cenário do gráfico diário,
aumentando a chance desse ativo voltar para a faixa dos R$40. Então essa seria a expectativa. Para ela reverter essa expectativa, ela teria que voltar a trabalhar acima dos R$48 preferencialmente, para ter uma perspectiva melhor de compra de curtíssimo a curto prazo na ação. E por último, VIVT4. VIVT4 teve um pregão de queda de 0,54%, dá início a um movimento de baixa, com fechamento já abaixo da média móvel de 3 períodos, uma nova mínima. Isso está acontecendo onde? A gente olha lá para o gráfico semanal, a gente observa aqui uma região de antigo fundo funcionando como resistência. Nessa região que está funcionando como resistência já começa a ter um movimento descendente no gráfico diário, que eu acabei de apresentar. A ação vem com topos e fundos descendentes, aqui no gráfico semanal, então a tendência de baixa de médio prazo. Portanto, é uma região um pouco mais complicada para se pensar em compra no meu ponto de vista da VIVT4, devido a essa região de resistência, e ela começa a dar indícios que vai dando algumas sinalizações de força por parte dos vendedores, que pode levá-la novamente para a faixa de suporte de R$44, e depois dos R$44 tem suporte em R$42,78. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.